poder político por parte do povo. Mais do que outras palavras, tenho os meus convidados. Cidadania, democracia participativa. Bom, como nota introdutória, eu teria sempre de fazer questão de sublinhar a minha visão entre o afro-otimismo e o afro-pessimismo, justamente ali no meio, porque continuamos cá e a tentar bater-nos por um país mais plural e democrático, mas infelizmente nós temos de constatar que todas essas boas intenções e todos esses temas que nós trazemos aqui e falamos neste espaço de forma aberta, mas infelizmente cada vez mais fechado no resto do país. Nós não temos uma democracia. Nós temos uma democracia de jure, mas não de facto. E não vai haver progresso democrático e progresso social enquanto nós não nos capacitarmos, que nós temos que dar esse passo de podermos eleger os nossos representantes locais. Infelizmente não parece ser uma realidade no horizonte breve, independentemente das várias lutas que muitas das pessoas aqui travaram. O Hitler aqui começou movimentos de vários no país inteiro e até inspirou movimentos fora de Angola para jovens pelas autarquias. Mas infelizmente esse passo importante deixou de ser uma prioridade nos discursos, mesmo nos discursos. É que antes os discursos diziam uma coisa e depois faziam outra. Mas agora os próprios discursos deixaram e começaram a omitir esse passo importante que nós temos para dar. Então, nós estamos ainda muito imberbes naquilo que é o caminho que temos de fazer. E, infelizmente é um caminho muito duro e muito espinhoso, e muitos estão a preferir formar movimentos para irem embora do país do que lutar por ele. Yeah. Triste, mas é verdade. Então, Muito, para mim a nota introdutória é um bocadinho depressiva, mas é isso. muito obrigado. Então, Hitler Samsuk, nota introdutória, autarquia, cidadania e democracia participativa. Lembra-te da próxima vez. Exato. Usar os dois microfones para o outro permitir, então, a nossa, exato, a nossa live. Ok, Certo. ok, obrigado pela palavra. No que diz respeito à questão das autarquias locais, sobretudo à questão da democracia participativa, no nosso país é bem complicado, tendo em consideração o regime político que nós temos. Nós temos um regime político não democrático e que não está preocupado, por exemplo, com a descentralização do poder, porque as autarquias locais, elas, uma vez implementadas, iriam permitir os cidadãos a participarem ativamente no processo de tomada de decisão sobre matérias específicas que dizem respeito às próprias comunidades e, ao mesmo tempo, de forma conjunta com as autoridades, encontrarem soluções para resolver os problemas que assolam essas comunidades. Então, não há vontade política, não há interesse em institucionalizar as autarquias locais, porque a descentralização do poder não interessa a quem há 48 anos tem o poder concentrado em Luanda e determina, por exemplo, quando é que vai se criar uma estrada no Catiungo, em que momento é que deve se inaugurar um chafariz na Caala, não sei o quê. A partir de Luanda é que se toma decisões que afetam as pessoas que moram, por exemplo, na província do Ambo. Quando nas outras realidades as pessoas estão organizadas politicamente para resolverem os problemas básicos, os problemas específicos das suas comunidades, que não têm nada a ver com os problemas do governo central. Então, as autarquias são um assunto para ontem, era um assunto que devia ser para ontem. Nós estamos cada vez mais atrasados porque os outros países, por exemplo, que implementaram as autarquias já nos deixaram há muitos anos. Vou dar exemplo da Noruega, que tem as autarquias há 150 anos, né? Portugal, por exemplo, que é um país que tem ligação com Angola, tendo em conta o passado histórico colonial, em 1976 implementaram as autarquias locais. Ah, país, por exemplo, como Cabo Verde, que também foi uma colônia portuguesa, implementaram as autarquias em 1991. Moçambique também viveu um contexto de guerra e Moçambique implementou as autarquias em 1998.
Ruanda implementou, que também teve a questão do genocídio, não sei o quê, mas eles implementaram as autarquias em 1998. Angola até hoje continua a resistir e as autarquias são um direito, estão plasmados na Constituição da República de Angola e não há preocupação por parte das autoridades na efetivação desse direito. Muito obrigado por esta nota introdutória. Agora tenho o uso da palavra o Nelson Dibango, sua apreciação em relação ao tema autarquia, cidadania e democracia participativa. Sim, eu penso que, tendo em conta o nosso contexto, parece que o governo quer nos fazer estrangeiro no nosso próprio país. Por que desta posição? É assim, a falta de autarquias e plena democracia participativa resulta faz com que os cidadãos se sentem desconectados do processo decisório, desinteressados na própria terra, na participação daquilo do que é público e aponta para isso aquilo que o Luato já apontou, os cidadãos já quererem sair fora, porque não estão diretamente ligados com os assuntos sociais do país. Ok, muito obrigado. O Luiz Beirão, na sua nota introdutória, falou da ausência da democracia. O que é necessário para que Angola se considere um país democrático? Seguramente mais do que leis, mais do que uma Constituição, mas que nós temos leis bastante interessantes e até progressistas. E a Constituição não é de todo má. Ou seja, há coisas que têm que ser revistas, obviamente, há coisas que têm que ser melhoradas com a participação da sociedade, que não foi o caso desta Constituição, que foi feita durante um ano enquanto as pessoas se distraíam e passada por baixo do tapete, da forma com uma falsa auscultação pública, como sempre fazem. Ou seja, a democracia faz-se com as pessoas, não se faz democracia com aqueles que se arregimentam no poder, que criam muralhas à volta desse poder, e que depois usam as instituições, transformando-as em pseudo-instituições, porque estão apenas ao serviço desses interesses. Assim não se faz democracia. Nós temos as instituições, mas elas são vazias. São vazias porque as pessoas que são responsáveis pelo funcionamento dessas instituições estão completamente a comer na mão de quem manda. E enquanto não nos capacitarmos, que vai ser melhor fazermos o caminho juntos, falharmos juntos, e metermos de pé juntos e voltarmos a seguir outro caminho, a voltar a outras opções. Enquanto isso não for apreendido e absorvido por parte daquela classe dominante, que nem sequer governa, porque o governo, governar as pessoas implica promover a sua satisfação. Não é o que tem sido? Não. Eu não concordo, não acho que tenha sido de todo o caso. Não me parece, não é a leitura que eu faço a nível dos números estatísticos dos poucos que nós vamos produzindo e que nem somos nós que produzimos, a maior parte das vezes. Então, eu acho que é isso. Enquanto nós não tivermos a percepção de que podemos participar e errar juntos e podemos participar nesses processos decisórios e tomar conhecimento de tudo o que está a ser feito em nosso nome, e ter uma palavra a dizer, nós não podemos falar de democracia. Não tem havido consideração por parte das ideias da população, não tem tido um impacto positivo naquilo que tem sido. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta retórica, porque se me começarem a dar exemplos de coisas que tenham tido participação cidadã e tenham influenciado decisões significativas, o que nós conseguimos fazer com pressão é fazer o governo recuar. Bairro dos Ministérios, travaram o projeto. Mas isso não é assim, não tem que ser sempre no contencioso, na pancada. As coisas deviam ser, não haveria um projeto de Bairro dos Ministérios se não houvesse antes uma auscultação, se não houvesse antes uma conversa com a sociedade. E a noção de que isso tem de ser feito, mais uma vez a emulação do conceito democrático que o MPLA tanto aprendeu a fazer desde 91, é essa de, está aqui os documentos e as atas, o Hitler tem um livro com atas da auscultação que foi feita para a Constituição de 2010. Quem são as pessoas que estão presentes? Da polícia, do Ministério do Interior, do Exército. Não há cidadania nesse espaço. São tudo mentes controladas para fazer dar uma ideia, projetar a ideia de que há auscultação e de que se ouve o que as pessoas dizem. Nós conseguimos, pela primeira vez, domesticamente, em 2017 ou 2018, fazer com que se recuasse ou que se aumentasse 1% no orçamento da educação quando fomos chamados para aquele outro teatro na Assembleia Nacional em que a sociedade civil é chamada
para opinar acerca da distribuição do OGE. E havia lá pessoas que estavam lá há décadas a repetir as mesmas coisas. Temos que investir mais na educação, temos que tirar mais daqui, temos que pôr mais ali. E era aquilo, entre ouvidos de mercador, entra aqui, sai ali. Mostrou-se, dá-se esse 1% a mais para dizer, ok, temos uma vitória, estamos a ouvir. Mas são migalhas. Isso não é a efetivação do espaço cívico e da auscultação da cidadania. E enquanto isso não acontecer, lamento muito, nós não temos uma democracia. Nós temos uma democracia tutelada e repressiva, onde as forças pretorianas são chamadas para reprimir sempre que alguém põe em causa alguma coisa que o poder queira fazer. E as consequências são essas: prisões extrajudiciais, execuções extrajudiciais. Nós temos problemas de base graves que nós não estamos a endereçar. E não é que as autarquias vão ser a panaceia para tudo, não vão ser a solução mágica, mas é mais um passo para esta noção de que temos que nos democratizar. E os pretextos que sempre se usam, Hitler disse muito bem, então, vários países passaram por fases traumáticas e de guerra. Esses pretextos continuam a usar hoje, mais de 20 anos depois, não podem continuar a colher. Nós temos que ser um bocadinho mais vigorosos e um bocadinho mais exigentes com a nossa classe dirigente, a nossa elite dominante. Muito obrigado. Antes que o Ítalo tome a palavra, saúdo cordialmente o G. de Freitas. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Diamantino Sanguev. Bom dia aos meus distintos colegas de painel, que são também visitas. Bom dia aos ouvintes da Rádio Eclésia One. Muito obrigado. Uma nota introdutória: autarquia, cidadania e democracia participativa. Bem, peço desde já desculpa pelo ligeiro atraso, situações de ordem familiar levaram-me a isto. Dizer aqui que, primeiro, uma nota que recebi dos fazedores de cultura no programa passado, não é? Quando o Luato diz que este teatro, eu quando disse isso no programa passado, os homens do teatro disseram para não chamarem de teatro que a governação faz, porque teatro é uma coisa responsável, sentiram-se tocados, arranjem lá outro nome para o que eles costumam fazer, mas por favor não chamem de teatro, respeitem a nossa arte, eles fazem qualquer coisa, mas não é teatro. Teatro nós fazemos com responsabilidade, passamos uma boa mensagem às pessoas que nos acompanham. E desde então tenho cuidado estou a procurar um termo para aplicar naquela. Eu não sei se eu falar palhaçada também, os palhaços depois vão querer dizer que não podemos chamar isso de palhaçada. Pronto, em suma, de forma introdutória, dizer que pela experiência que a gente colhe pelo mundo, em democracia, se não for pelo federalismo, é pelas autarquias. Não há uma outra forma de governo que não seja de partilha do poder com o povo, através destas duas bases. Agora, Angola, estamos há mais de 4 décadas a tentarmos inventar um modelo que perpetue o regime no poder. E esse modelo, infelizmente, tem sido ao custo da realização dos desejos do povo. Ou seja, durante um tempo tivemos a monopartidarização, um partido-Estado, depois alcançamos a democracia em 91, 92, uma democracia que nós também reconhecemos, não era de partido único para uma democracia já maturada, era preciso maturar essa democracia, entendemos isso, mas só que na maturação da democracia é preciso seguir os exemplos daqueles que trilharam os caminhos antes de nós. O problema é que nós não queremos seguir os exemplos daqueles que trilharam o caminho antes de nós. Queremos inventar qualquer coisa que se ajuste ao projeto que o regime tem. E atenção que o projeto que o regime tem não é um projeto de governação, é um projeto de poder. Porque eu vos garanto que se as autarquias fossem a ver aos olhos dele alguma coisa que os perpetuasse no poder, já estariam implementadas há muito tempo. O problema é que as autarquias é benéfico para o povo, porque serão eles a discutirem e a proporem soluções para os seus próprios problemas. E eles não querem isso. Querem algo que lhes perpetue no poder. Sendo assim, não vêem nas autarquias, no modelo autárquico tradicional, pelo menos, uma forma de governo apetecível para eles, daí que vão atrasando o máximo possível. E claro, só vão atrasar, não vão impedir, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Mas nós estamos a ver as manobras por trás de tudo isso. Nota-se logo que eles querem um modelo de autarquias que seja outro garante da continuidade do poder. Estamos aqui a ver uma discussão de uma possível autarquia com uma figura de um autarca e de um administrador.
que não sei como é que será essa partilha de poder. Estamos a ver uma autarquia que será de forma gradual. Não entendo muito bem isso, esse gradualismo territorial que eles pretendem implementar. Estamos a ver uma autarquia, um modelo autárquico em que com 164 municípios já propusemos já propuseram eles, né, que fosse gradual. Agora com 300 não sei como é que vai ser. Eu vi triste no ano passado ver a Daves a dizer que estão a ensaiar um modelo de funcionalismo econômico nas autarquias. Eu não sei, eu já disse aqui nesse espaço de rádio. Num grupo da igreja, estou a falar numa rádio da igreja, vou usar esse exemplo que talvez a maior parte do nosso público ouvinte entenda. Num grupo da igreja, num grupo religioso, coral, ensaia quem vai cantar. Eu não entendo porque é que o Ministério das Finanças, a nível central, que ensaia o modelo econômico autárquico, se não são eles que vão implementar. Quem vai implementar o modelo na sua autarquia é o autarca. Então quem deve ensaiar o modelo é o autarca. Não pode ser a ministra das Finanças a ensaiar o modelo econômico, o modelo financeiro que vai aplicar nas autarquias. É um claro sinal de que eles querem ter, até nas autarquias, será um modelo completamente controlado a nível central. É todo esse ensaio que estão a fazer. E quando o ensaio tiver feito, eles conseguirem confirmar que, pronto, agora podemos implementar as autarquias, que nós não vamos perder a nossa influência nesses territórios, aí sim as autarquias vão avançar e aí de nós, infelizmente, porque não será um modelo viável. Pronto, não me vou alongar, só uma nota introdutória quanto a isso. Muito obrigado, G. de Freitas, Hitler, ativista cívico. O que é necessário para que haja democracia no país e que as autarquias sejam facto? O que é necessário para termos um país democrático? Algumas coisas já estão na Constituição, tal como disse o Luat, né? Nós precisamos de ter um Estado democrático de direito de facto, não é aquilo que nós temos atualmente. Vou lhe fazer lembrar que o ex-juiz presidente do Tribunal Constitucional, ao afastar-se do cargo, ele disse que nós estamos perante um suicídio do Estado democrático de direito, né? Que é o Manuel Aragão. Então isso já é uma demonstração de que nós não temos democracia. Quando uma pessoa que tem essa responsabilidade jurídica para o país e vem ao público assumir que nós estamos perante um suicídio do Estado Democrático de Direito. E também acompanhamos, por exemplo, o Congresso dos Juristas, né, dos Advogados, que também houve uma sessão de intervenção na qual muitos juristas renomados da nossa praça que chegaram à conclusão que nós estamos num Estado que não é democrático e de direito. Este é um elemento. O outro, muito importante, é mesmo a questão da descentralização do poder. Não existe no mundo um único país que seja democrático e que não tenha as autarquias locais. Aqui, por exemplo, na África Austral, o único país que não tem autarquias é Angola. Nos Palopes, os únicos países que não têm autarquias são Guiné-Bissau e Angola. Em África são poucos os países. Até a própria China, por exemplo, que tem um modelo autoritário, existem formas próprias de eleger alguns representantes a nível das suas comunidades. Há essa necessidade. A Cuba, por exemplo, é visto como um país de ditadura, mas certas figuras que representam os interesses a nível local são eleitos pelas comunidades. Nós em Angola nós não temos isso. Outro elemento fundamental para a democracia é a prestação de contas. Nós temos um presidente que usa e abusa do dinheiro público e não presta contas. E não há transparência na gestão desses valores. Por exemplo, ele vai para Seychelles e nós não sabemos se foi com dinheiro dele ou se foi com dinheiro do Estado. Nós precisamos saber, até pelo menos ter uma noçãozinha de quanto é que foi gasto para essa viagem. Aí ele está a ser transparente. E a forma como foi gasto esse dinheiro vai demonstrar a transparência na gestão dos fundos públicos. E nós temos acompanhado o presidente viaja, faz o que bem entender com fundos públicos, envolvendo os seus familiares, seus seguranças, seja que é meramente, ou seja, é algo bem complicado. Outros elementos estão relacionados, por exemplo, com a questão da liberdade de expressão. Em Angola, falar da democracia é bem complicado, porque a forma como as pessoas se sentem livres em Luanda, à medida que você vai andando
pelo país, você vai perceber que quanto mais você sai de Luanda, mais as pessoas são oprimidas. Em Luanda, um pouco Encontraste a mais. realidade da província do Ambo? Sim, muito acentuada na província do Ambo. Quantas rádios nós temos na província do Ambo? Quantos jornais privados nós temos a circular na província do Ambo? Quantas pessoas, por exemplo, aqui falam livremente? Que tipo de conteúdos é que os professores partilham durante a aula? Como é que as pessoas participam, por exemplo, em termos de não só de manifestação, mas em outras formas de organização para participar ativamente mesmo nesse processo de tomada de decisão a nível da sua localidade? E uma das coisas que afeta é uma província como Ambo, há por parte das autoridades um investimento brutal no âmbito da segurança do Estado, né? Naquele controle, tipo, investe muito nos bofias aqui. Aqui há muito mais bofias até do que se calhar em Luanda. E o mais agravante é, aqui as pessoas conhecem-se uma das outras. Em Luanda, por exemplo, o ativista que vai numa manifestação, ele já está a sair de um município para outro. O polícia que está lá para lhe prender também veio de um outro município. O teu colega ativista que foi contigo na manifestação também veio do outro município. Vocês aqui vivem um pouco muito mais centralizado. São as pessoas que moram aqui na cidade que estão a fazer tudo. Então, a polícia sabe onde você está, não sei lá, e tudo isso cria-se aqui um ambiente próprio, uma atmosfera de medo, um ambiente de terror, não sei o que não permite com que as pessoas sintam-se assim, tipo, vontade de expressar aquilo que lhe vem na alma, né? Se assim podemos dizer. Mas também alguns elementos que eu tenho a destacar têm que ver com que, ou seja, mesmo no processo das eleições, as preocupações as preocupações, por exemplo, do pessoal que mora em Luanda, podem não ser as preocupações do pessoal daqui do Ambo. Por exemplo, se dizer, por exemplo, que a Isabel dos Santos roubou fundos públicos, em Luanda pode ter um certo impacto, porque as pessoas conhecem muito bem ela. Aqui, se você passar em certas aldeias a falar que a Isabel roubou, não conhece quem é a Isabel, não sabe quem. E é porque o direito da informação aqui é mesmo. Se em Luanda já é problema, imaginemos, por exemplo, fora de Luanda. Estamos a dar exemplo do Ambo, que, conforme o Lote disse, que é a futura capital, né? Mas o Ambo é um pouquinho mais desenvolvido. Se nós irmos para o Cunene, as coisas são muito mais agravantes. Se nós irmos para o Mochico, se nós irmos para o Namibe, é muito mais agravante. E a democracia não é a parte, não é porque não. A democracia vamos proporcionar para Luanda e as outras províncias não são democráticas. Se um país ou um estado é democrático, é na sua totalidade. Eu não posso ter liberdade de manifestar em Luanda e não ter a liberdade de manifestar no Cunene, ou no Namibe, ou no Mochico. Muito obrigado, Hitler. Nelson Dibango. A evolução econômica de Angola tem estado ligada à procura mundial de petróleo, que provocou um crescimento volátil e deixou o país com elevados níveis de pobreza. Que tipo, qual seria o modelo de autarquias a implementar em Angola com esta situação que deixa muitos ainda fora da realidade normal e de uma pobreza fora, ou como é que diria? E existem localidades em que o desenvolvimento, se calhar, não. Pronto, teríamos, com a implementação das autarquias, o avanço, se ainda discute-se a realidade da população e a degradação de alguns territórios a nível do país? Nesse momento estamos separados só com dois modelos, né, de autarquias. Mas eu acredito que qualquer modelo, de princípio, qualquer modelo serviria. Assim, de princípio, qualquer modelo serviria desde que tivesse uma progressão, uma intenção de progressão assim, para abranger todo o país, né? E então, nesse caso, o modelo, eu não consigo. Alguém mesmo. Exato. Já de Freitas. Exato. O Hitler pede para intervir. Exato.
Registra-se vários territórios degradados a nível da província do Ambo e com o estado atual, o estado econômico do país, seria possível? Qual seria o modelo a implementar para que haja desenvolvimento, haja um avanço por parte das localidades e a vida, e que se melhore a vida da população? Tal como disse o Luati, né? As autarquias não são uma panaceia para resolver já todos os problemas. A forma como cada presidente da autarquia vai resolver os problemas no seu município vai depender muito da sua criatividade, primeiro na capacidade de arrecadação de receitas, não sei o que, tudo isso. E com base na sua criatividade, ele vai procurar resolver os problemas do seu município. Aqui a diferença é que ele não vai... Por exemplo, atualmente nós temos um orçamento que é distribuído para os municípios. A pessoa vai fazer as despesas de acordo com o orçamento que tem. Já nas autarquias, você tem que ser, por exemplo, a própria lei diz que temos o direito de... Ou seja, as autarquias permitem a questão da geminação. Imaginemos, por exemplo, que aqui na província do Ambo há um município que se parece com o município de Portugal, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos. A lei das autarquias dá essa oportunidade, por exemplo, de se criar cooperação entre dois municípios. E pode-se criar trocas de experiências, pode-se envolver, por exemplo, pessoas que vivem num outro país para ajudar no desenvolvimento, por exemplo, da comunidade em termos de formação, capacitação, tudo isso. Então, isto também já é um dos modelos que vai ser viável, por exemplo, para o desenvolvimento a nível das comunidades. Eu queria só acrescentar uma coisa. Nós não temos que reinventar a roda cada vez. Modelos foram experimentados, uns funcionam num sítios melhor do que noutros, e como disse o Dibang e o Hitler reforçou, cada autarca vai conhecendo a sua realidade, a população que vai ter que administrar, vai ter que da qual vai ser presidente da autarquia, ele vai ter que encontrar as soluções para melhor responder a estas preocupações. As grandes vantagens do poder local, uma delas é que o nosso representante, o nosso responsável, está aí ao alcance, está naquela rua, está naquela casa, nós conhecemos, nós podemos falar com ele. Não é inatingível, não está guardado por muros e palacetes e armas e canhões. Aquela pessoa faz parte do município, está integrada no município. Nós não temos que reinventar tudo. As pessoas nós vamos falhar no processo. Ninguém pode querer ensaiar coisas para querer começar com uma coisa perfeita. Nós temos essa mania de começar a casa pelo telhado sempre. Não há um modelo perfeito. Vamos fazer. As pessoas elegem um representante. Eu até já sugeri várias vezes, sobretudo a quem começou esta luta das autarquias, não vamos esperar pelo governo. Vamos começar a eleger pessoas nos nossos bairros que vão se arrogar, entre aspas, nossos representantes junto das administrações e que possam levar essa função, essa missão a sério. E esses vão ser pequeninos representantes, são pequenas autarquias de bairro. Porque nós nem as comissões de bairro, nós sabemos quando são as eleições, eles fazem tudo naquela maneira deles da escalada. Nós temos que ser também interventivos e originais na nossa proposta de contrariar essa mania de tudo controlar. O governo não pode pensar em tudo. Ele tem que ser auxiliado. E o auxílio muitas vezes vem em forma de crítica. Vem em forma de observações. Vem em forma de, olha, deviam ir por este caminho em vez daquele. O facto da resposta a esse tipo de intervenção pública ser sempre a repressão, ser sempre a ostracização, ser sempre a menorização das pessoas ou a catalogalização das pessoas, dar rótulos, etc., isso mostra a mentalidade que tem de ser combatida de topo à base. Sabe-se que existem localidades em que poderão beneficiar de outros recursos e outros não têm estes recursos. Como é que será o avanço para estas que nem sequer têm um ponto de saída, um pé de saída? Como é que elas estão agora? Vão estar pior do que estão agora? Se estiverem pior, mais rapidamente se encontra o responsável. Porque o responsável agora está lá na capital atual. E quando estiverem em autarquias locais, o responsável vai ser imediato, o responsável imediato é aquele que está ali, que eles escolheram. E ele vai poder ser responsabilizado muito mais facilmente. Então, eu não vejo como é que eles podem ficar em pior situação do que estão no Curoca, no Virei. Não vejo como é que pode ser na Bibala, não vejo. Mas
ainda que haja essas dificuldades, nenhum país é uniforme a nível. Não há municípios que sejam de todos iguais a nível de capacidade financeira, capacidade de gerar receita, capacidade. E o muito provável de acontecer é que municípios que se deem melhor acabem por atrair e provocar migrações internas. Mas isso é assim agora também. As pessoas estão a migrar para Luanda. Quando chegam a Luanda, batem na rocha, começam a procurar maneiras de emigrar para fora de Angola. Né? Portanto, emigrar tinha que ser para fora de Angola. Então, vou passar já. Exato. O orçamento, de acordo com a lei, o orçamento geral do Estado é unitário. Exato. Se forem implementadas as autarquias locais, nós continuaremos a ter, por exemplo, verbas que vão ser aprovadas na Constituição para esses municípios. Exato. Agora, os autarcas, conforme já estávamos aqui a dizer, vão ter essa capacidade criativa de encontrar formas alternativas de arrecadação de receitas. Isso, por exemplo, em Luanda, onde estava a conversar com o Luati, já tem estado a acontecer. Alguns administradores conseguem arrecadar as receitas a partir dos grandes mercados, como o Piccolo, a Praça do 30, não sei o quê. E esse dinheiro não vai para a conta única do Tesouro. Esse dinheiro é gerido pelo administrador. Mal gerido pelo administrador. Ou seja, isso é aproveitado. Exatamente. Exato. E o que acontece? Uma vez implementadas as autarquias, o que nós vamos ter é autonomia financeira. A forma como o autarca vai gerir os fundos públicos é de forma autônoma. Aquele dinheiro que o Estado vai lhe dar. Porque atualmente o governador, os administradores recebem dinheiro, mas a gestão depende sempre do governo central. O governo central é quem dita ou define, determina quais são as prioridades num determinado município. Nós acompanhamos o PIB, né? Programa Integrado de Intervenção nos Municípios. Não foi o povo a sugerir ao governo que nós queremos um chafariz, queremos um jardim, não sei o quê. Não, o próprio governo é que achou. No Lumbalanguembo, eles precisam de jardim. No Kazombo, eles precisam de um chafariz. Não colheu a opinião das pessoas que vivem ou que enfrentam os problemas. Se fosse num modelo autárquico, ele saberia quais são os problemas específicos. E aqui também, só para deixar bem claro, que se eventualmente nós tivermos as autarquias, os municípios não vão se tornar independentes, né? Assim, porque vai se dar vai se dar a impressão de que, por exemplo, os do sonho dizem: olha, nós vamos ser muito ricos porque nós vamos ter o controle do petróleo. Eu não sei o que, os do Lubito dizem: nós vamos ter. Não, existem empresas que são estratégicas que continuarão a depender das orientações do governo central. Porque a responsabilidade do autarca é resolver os problemas específicos à luz da relação que tem com os seus vizinhos. Os vizinhos vão lhe ajudar a resolver o problema do lixo, Exato. saneamento básico, não sei o que, por aí fora. Muito obrigado, Jerry Freitas. Sim, eu era mesmo nessa senda, né? Quando pergunta sobre municípios sem recursos, o problema é que nós caímos numa forma de Estado que para nós recursos é o que está no subsolo. Nos acostumamos assim. Essa economia petrodependente que o governo não consegue se desfazer, infelizmente desceu até a mentalidade das pessoas. Quando se diz que o município não tem recursos, pensa-se logo em petróleo e diamante. E para nós é esses recursos que os municípios não têm. O principal recurso para desenvolvimento de uma localidade é o seu povo, são as pessoas, porque são as pessoas que geram riqueza. O diamante, se estiver ali e ninguém explorar, não é riqueza. Então, as pessoas é o principal recurso. O segundo principal recurso são os solos. Porque antes de você explorar o subsolo, você explora o solo. Nós temos no Longonjo a atenção do mundo hoje porque se descobriu terras raras, supostamente, porque há ali minérios que a indústria espacial e outras para a nova tecnologia se usa. Hoje o Longonjo é o centro das atenções porque se descobriu esse tipo de recurso. Mas por quanto tempo é que não se descobriu que o Longonjo está cheio de terras férteis para a agricultura? Por quanto tempo é que nós não pensamos nisso, não olhamos para o Longonjo para isso? Então não vamos aqui ver os municípios não têm recursos porque não têm recursos naturais que podem ser explorados nos subsolos, maiormente diamante, ouro, petróleo e outros recursos. Não é nessa visão. Primeiro, a capacidade do povo, um povo honesto e trabalhador,
consegue gerar a sua própria riqueza. Há países que foram construídos nas ilhas, sem nenhum, só tem água, peixe e areia, mas são mais desenvolvidos do que muitos dos municípios daqui. Não tem nem um litro de petróleo sequer no seu subsolo. Um litro, estou a falar já do petróleo transformado. Mas pronto, outro ponto que eu queria dizer aqui é a questão do controle do Estado. E o Hitler ainda bem já me antecipou. É normal que o governo a nível central continue a controlar os territórios, mesmo na aplicação das autarquias. A autonomia não vai ser total. O sonho acha que todo o petróleo dele vai gerir. Não. Porque as responsabilidades maiores vão ser cobradas ao Estado ainda assim. A autarca vai caber, e o Hitler disse muito bem nisso, a autarca vai caber aquela responsabilidade do seu foro. Mas as maiores serão continuamente cobradas ao Estado, porque, imaginemos, um centro de hemodiálise, convenhamos, um autarca não consegue fazer isso em menos de 10 anos. Só o equipamento que aí vai estar avaliado em milhões e milhões de dólares. Ainda haverá aquelas obras de âmbito central com impacto local. Agora, há aqui 2 pontos que nós precisamos desconstruir, que o Estado traz para atrasar as autarquias. O primeiro é a questão do gradualismo, onde invoca o não desenvolvimento de alguns municípios para impedi-los de serem autarquias. Luat disse muito bem. Não desenvolvimento do município por culpa de quem? De alguém que está em Luanda. Se o modelo centralizado é que fez com que durante 4 décadas esses municípios não desenvolvessem, é razão mais do que bastante para experimentarmos um modelo descentralizado, porque eles invocam como razão de não serem autarquias. São razões bastante, é só fazer o sentido inverso, para que esses municípios sejam mesmo autarquias. Porque se o Curoca, o Virei, o Dirico, Nancova, o Mungo não desenvolveram durante 4 décadas de modelo centralizado, vamos tentar uma década de modelo não centralizado, e aqui nós queremos reforçar que um ou outro poderá não desenvolver de facto. É assim em toda a parte do mundo. As autarquias, por exemplo, a um ponto, há autarquias que nascem, há autarquias que extinguem-se por conta disso mesmo. E não será diferente em Angola, porque depois falar, olha, estás a ver, queriam tantas autarquias, não estão a aguentar. No mundo todo é assim, há autarquias que extinguem-se por conta muito. Um dos fatores da extinção de algumas autarquias é mesmo o êxodo rural. As pessoas saem do município para outro mais desenvolvido, porque lá têm melhores condições de vida. Mas isso também passa muito pela visão estratégica do autarca de cada município, porque essa relação que foi aqui citada, e faltou só também falar que há a possibilidade do autarca buscar até investimento externo. Se há um município que se assemelha, a lei permite que o autarca busque investidores sob sua própria cabeça. Já não seremos nós a depender das viagens do presidente João Lourenço para os financiamentos vierem. Se há algum município no mundo que se assemelha à minha realidade e queiramos estabelecer parcerias, o autarca tem esse poder. Isso vai fazer com que cada localidade seja responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Outra razão, a nova divisão político-administrativa, não é? Que eles querem repartir isso em maiores fatias, e por conta disso as autarquias vai ter que ser depois desse processo. Mas não trará também um avanço para o país, a divisão? Diamantino, se um pai com 5 filhos não os consegue dar boas condições, o que é que te garante que com 10 vai conseguir? A proximidade que o presidente fala, né? Há municípios muito distantes do poder. O poder é que está distante dos municípios. É só isso que nós... Aqui é só a questão de inverter. O presidente diz que não há municípios que têm que levar 2 dias para chegar. Quem? Porque ele está olhando a partir da geografia de Luanda. Mas o presidente não conhece... Não, o problema é esse. O presidente quer desenhar o mosaico angolano a partir da cidade alta em Luanda, onde ele está. Por isso acha que Dirico é distante. É distante para ele, porque ele acha que é o poder e está longe do Dirico. Se o Dirico ser poder por si só, estará longe de quem? Se são os próprios municípios do Dirico a resolver o seu problema. Não estará distante. Esse aqui é o grande problema. A gente quer pensar Angola a partir da cidade alta de Luanda. Isso não vai funcionar. Essa nova divisão político-administrativa é mesmo só para se implementar as autarquias, ter maior controle. Porque, convenhamos, se as autarquias fossem hoje, a exemplo de Luanda, provavelmente o MPLA ganharia só Kisama. Essa que é a grande realidade. Os resultados eleitorais estão lá e o Mudei fez um grande trabalho nisso. O MPLA ganharia só Kisama. Então o que é preciso?
para manter o controle territorial, fazer nascer novos municípios que não vão às autarquias, não vão a autarquias, vão ter a figura do administrador. Depois, como eles controlam uma economia super centrada, financiam mais onde tem o administrador e menos onde tem o autarca, principalmente naquelas autarquias onde não são eles que ganharam, para começar a vos provar que afinal autarquias fizeram tanto barulho, mas isso não funciona. Vamos ter um sistema tão viciado que vamos fazer as pessoas querer pensar que autarquias foi um passo apressado que nós demos. Nunca vai ser uma medida apressada das autarquias. Aliás, peca por tardio. E um dos exemplos mais cabais que a gente pode ter é Cabo Verde. E talvez o Hitler, como está a estudar disso, pode dar exemplos mais cabais. Mas Cabo Verde, em tão pouco tempo que se implementou as autarquias, até no futebol, melhorou, está melhor do que Angola, até no futebol, e está a decorrer o canto, para não serem minhas palavras, acompanhe os resultados. Muito obrigado, Gier. Queria só Exato. rematar aqui. Acho que ficou assim algumas questões. Quando me fez a pergunta a primeira vez, perguntou assim, sobre a questão financeira, o poder de alguns municípios. Exato. E vimos, com Hitler acabou de explanar que a questão vem do orçamento geral do Estado. Eu não sabia mais ou menos como é que está tipificado por lei, mas tem esse orçamento, é o mesmo que existe hoje. Mas voltamos na questão, né? Quem gera o orçamento e qual é a intenção de quem gera o orçamento e quem distribui. Então, eu sinto que voltamos no mal, no calcanhar de Aquiles, né? E não sei, e aí vem a questão, se, assim, gerido por esse governo, funcionaria? Será que funcionaria com a intenção implícita, explícita? Será que funcionaria com o governo do MPLA, as autarquias também? Eu penso que é uma questão que chega a ser pertinente. E para si, como é que seria? Não, assim, a pegar na cobra, cortar a cabeça, né? Não, o mal maior está aí, não tem como. E eu gostaria mesmo já de levar isso numa perspectiva aqui. O problema é o MPLA, ele é o problema. As autarquias funcionariam assim, basta as intenções serem alinhadas que tudo funcionaria, mas enquanto tivermos esse problema, fica tudo muito difícil falar de desenvolvimento, né? Nesse clima. Muito obrigado, Light. Sua apreciação? É só fazer uma parte aqui na questão do Rapidamente, muito séria, né? Porque exato. a vida ensinou-me que quando alguém não quer fazer alguma coisa e é forçado a fazer, regra geral não funciona. Não sei como é que vai ser dessa forma. E aí precisamos prestar atenção, vou já dar a palavra ao Luat, a quem vai dirigir, não é dirigir esse processo, viver esse processo, porque isso não é um processo a ser dirigido, é um estilo de vida. Precisa de um asseguramento. Sim, não, porque se nós acharmos que o MPLA é que vai controlar o processo autárquico, não vai funcionar. Nós estamos a falar que é transferência de poder para o povo. Então, tem que ser o povo autor deste processo. Se nós achamos que, pronto, o MPLA é que tem que implementar as autarquias e eles é que têm que fazer o balanço das autarquias, eles é que têm que monitorizar as autarquias, não vai funcionar, porque quem é forçado a fazer alguma coisa, normalmente não faz bem. Agora, quem seria a responsabilidade? Já estamos, é onde eu estou a dizer, é transferência do poder para o povo. Sendo transferência do poder, é o povo o principal mentor disso, ou o povo o principal executor disso, não há outra conversa. E o modelo que o Luata disse aqui, que por exemplo já estão a fazer nos bairros, é um dos exemplos mais cabais. Quem gera as comissões de moradores hoje? São eles. Aquilo é mais um CAP. A Associação dos Estudantes. Aquilo são pequenos CAPs. E nós não queremos que isso seja um modelo a se usar nas autarquias. Que temos autarquias supostamente implementadas, mas com um controle supra. Não, se não for para nós, o povo, controlarmos as nossas próprias autarquias, esse modelo não vai servir. Muito obrigado, Light. É por isso que as nossas discussões são sempre circulares, porque isso é o que se chama em inglês wishful thinking. Porque tu estás a desejar uma coisa que não podes projetar na realidade. Quem vai implementar as autarquias é o MPLA.
Porque ele está a ensaiar, já disseste tudo, está a ensaiar, estão a inventar regras pré-autarquias, que agora temos que dividir as províncias e os mais municípios que vão dar mais deputados. E nós temos provas desde várias décadas atrás que eles não têm a mínima intenção, nem concebem a partilha do poder. Então tudo o que eles fazem é pensando em como fazer as coisas que são exigidas para parecerem democráticos sem perderem. Então, o que tu estás a dizer é uma impossibilidade prática. Não vai acontecer. O que o Dibango disse é o que nós temos que começar a discutir mais seriamente. Porque não vai haver democracia enquanto essa clique de salteadores de poder, porque é isso que eles são. Nós não temos provas rotundas de nenhuma vitória eleitoral do MPLA. Nós nunca tivemos um processo transparente. Nós nunca tivemos um processo que possamos dizer, ok, ganhou o melhor, ganhou aquele que foi mais escolhido, temos que aceitar, é assim, a maioria escolheu. Não temos isso até hoje. E não temos porque eles não querem. Porque eles rasgam atas, porque eles rasuram atas, porque eles não afixam atas, porque eles não contam resultados, porque eles têm resultados cozinhados. E vai ser assim sempre. O que o MPLA vai fazer, quando finalmente disser, ok, vamos tanto insistir, vamos lá para as autarquias, vai ser isso que tu acabaste de dizer. Estão a ser forçados. Então o que eles estão a desenhar e a ensaiar é como fazer falhar as autarquias naqueles municípios em que eles não têm poder, não têm influência. E é isso que vai acontecer. Não estás a fazer aqui uma coisa premonitório de Nostradamus. É isso que vai acontecer, porque nós conhecemos, está na gênese deles, está no percurso deles, está na história deles, e só não lê quem quer. Quem não quer, aliás. Então, infelizmente, de forma muito crua, que o Dibango disse, é o que tem que acontecer. Nós não vamos ter o arranque para uma mentalidade diferente enquanto o MPLA estiver no poder. E isso não é porque o MPLA seja diabólico, não sei, porque todo grupo que fica no poder, tempo a mais, enraiza vícios que são insanáveis. São insanáveis. Nós não tem como vir agora um Tomás Sankara dentro do MPLA e vir com ideias de não, vamos tirar agora os carros, não há mais carros para os deputados, vamos dar o exemplo a partir de cima, vamos voar em classe econômica. Não vai ter isso, não vai acontecer. Não vai acontecer, podemos tirar o cavalinho da chuva. Right. O MPLA é o partido no poder e falou pronto, É o partido que assaltou o poder. Exato. Não pode acompanhar nem gerir este processo. Como é que será a sua implementação? Não, a implementação vai ser como eles quiserem. Nós podemos criticar tudo o que quisermos, vimos aqui para a Rádio Eclésia, neste modesto estúdio, de falar à vontade até ao dia em que o MPLA decidir que também não podemos mais falar. Mas pronto, vamos esbravejar e nós somos a prova da democracia que nós usamos, nós somos a bandeira para eles exibirem que há liberdade de expressão. Não tem esses miudinhos que estão aí a falar. Antes eram os pasquins, que já desapareceram. Eles têm sempre esses rappers que cantam essas músicas da Pedrejal, João Lourenço, não sei o quê. Nós somos os porta-estandarte para eles poderem exibir que temos democracia e temos liberdade de expressão. Quando nós sabemos que a maior parte das pessoas vive no medo porque tem os seus lugares e os seus parcos ganhos ameaçados a cada vez que tenta contestar alguma coisa, mesmo no seio das empresas onde trabalham. Então, não vai ser outra pessoa a implementar sem ser o MPLA, a menos que uma grande transformação social se verifique. Eu não estou a ver isso acontecer. Se calhar posso ser surpreendido e gostaria muito de ser surpreendido, mas eu não estou a ver os sinais disso acontecer, essa maturação da sociedade civil ao ponto de dizer, vocês não fazem o que querem, isso só avança connosco. Até porque não iria avançar, Gel. Víamos lá mais 10 anos, não iria avançar mais. Muito obrigado, Leite. E o Idil falou de um ponto muito importante das viagens do Presidente da República. Essas viagens não poderão atrair o empresariado internacional para gerir mais emprego no país? Não. Um dos mecanismos para atrair investimento estrangeiro é precisamente a separação entre os três poderes tradicionais, poder executivo, legislativo e judicial. Não existe no mundo um único empresário sério que vai investir num país onde o político manda no judicial como bem entender. Porque se eventualmente um empresário chegar aqui no AMBO e quiser criar a sua empresa, e alguém aqui no AMBO que vai ser o seu sócio, que se tiver um problema, essa pessoa tem a capacidade de influenciar o juiz
e ele vai perder o seu dinheiro. Os empresários sérios não vêm investir em Angola. A maior parte dos empresários que nós temos a investir em Angola são pessoas que vêm do Líbano, são pessoas que vêm da Eritreia, são pessoas que vêm de alguns países E estes não são árabes, da sérios, não são China. empresários sérios? Não, e Ok. em muitos casos até são mafiosos nos países onde eles saíram, como é o caso do Sampan, que era um mafioso chinês. Esses eritreus que estão aqui, é por isso que depois nós tivemos caso de acusação das divisas de que o dinheiro que saía de Angola era para financiar o Hezbollah, né? Essas acusações é porque os empresários que vêm aqui são aqueles empresários que fora que vê aqui um terreno fértil, as leis aqui não funcionam, muitas vezes até as leis funcionam, né? Não é isso que eu queria dizer. Eles são amigos dos políticos, porque se você, por exemplo, encontrar um Maliano, um Mamadou, esses que têm cantina, por detrás dele tem um dirigente do MPLA. Pode ser a nível do bairro, pode ser a nível do governo, por detrás dele tem sempre alguém, porque ele não saiu do seu país a seu bel prazer, não, quero investir em Angola. Alguém foi lhe atrair e chegou aqui, criou, montou uma rede. Não é possível um investidor sério investir num país em que a justiça não funciona. E a cada dia que passa, a justiça está a nos provar mesmo que não funciona. Eu que quero investir num país, vou acompanhar os noticiários desse país. Estou a ver o caso, por exemplo, do Joel Leonardo, né? Que é o juiz-presidente do tribunal. Não tem moral para estar aí, né? Que é um corrupto, um bandido, não sei o quê. E você está a se deparar com aquela notícia, uau, se existe aquele é porque existem muitos outros dentro da estrutura. Como é que eu vou desperdiçar o meu dinheiro nesse país? Não tem, por exemplo, ninguém sério para isso. Eu queria dar mais um exemplo, assim, fazendo uma comparação, né? Em Cabo Verde é um país que tem 2 milhões de habitantes, né? Quantos? Bem menos que isso, né? Imagina, Cabo Verde é um país pequenininho. É um país pequenininho. Tem autarquias. E em cada autarquia, o autarca ou o presidente da autarquia é eleito. E depois é acompanhado por uma staff. Nós em Angola temos municípios como Viana, Cacoaco, Kazenga, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Os administradores não são eleitos. Não há também responsabilidades a nível assim municipal. O que eu quero dizer com isso? Que as autarquias mesmo são necessárias para gerir os problemas a nível dos municípios. Um outro exemplo que eu queria dar é Brasília. Antes de Nem passar chega por a um exemplo, milhão. não chega nem a 600 mil. 500 Nem chega a 600 mil. E agora você vai fazer aqui uma divisão, né? Vai fazer uma divisão. Em cada município, quantas pessoas estão? E cada agrupamento é gerido por um autarca que foi eleito por essa população. Já em Angola, em Viana, você tem um administrador que administra mais de 2 milhões de pessoas e ele não foi eleito pela comunidade ou pela população. Não tem nenhuma ligação, nenhuma proximidade com essa pessoa. E as autarquias vão ter órgãos próprios. Além desse órgão, vai ter uma assembleia municipal. Nessa assembleia é onde vão ser aprovadas as deliberações, não sei o quê. E o autarca vai prestar contas aí. O administrador não tem isso. Ele presta contas no comitê central do seu partido. Estás a ver? Essa é mais uma necessidade para vermos o quão as autarquias é importante. E só o último exemplo que eu queria dar é... Está na hora do... Certo, Exato. Brasília, que é a capital do Brasil, é das cidades mais pequenas. E eles não tiveram oportunidade de criar autarquias em Brasília. Existem autarquias em todos os estados, menos em Brasília. Mas ainda assim, os administradores são eleitos pela população. Eles não consideram autarquias, mas eles elegem os administradores. Muito obrigado, Ítalo. Então, 2 minutos e vamos então chamar os nossos ouvintes, 923 85 0808, está a linha aberta, chamado ouvinte. Hoje é 18 de janeiro, ano 2024, autarquia, cidadania e democracia participativa. É o tema que está sendo abordado aqui. São convidados para esta edição, o Luati Beirão, o Hitler, Gélio Freire nos comentários, como de sempre, e o nosso ilustre de banco, 923 85 0808. Por também seguir através das redes sociais, na página Mudei. Alô, bom dia.
Bom dia. Estamos a ouvi-lo muito baixo, companheiro. Bom dia. Quem fala e a partir de onde? Infelizmente. 923850808. Bom dia. Alô, bom dia. 923850808. Está a linha aberta, chamado 20. Bom dia. Autarquias, cidadania e democracia participativa. O tema, bom dia. Perdemos o sinal. 923850808. Pode também seguir este debate através das redes sociais da página Mudei. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Quem fala e a partir de onde? Daniel Francisco, a partir da cidade de Baixo. Senhor Daniel, seu contributo em relação ao tema? Também um tema bastante pertinente e já gostava de saudar todos os convidados ali presentes. Na verdade, nós nos encontramos num país onde não há participação direta dos indivíduos, tanto naquilo que é o desenvolvimento do país. Portanto, não há interesse nenhum em serem, portanto, oficializadas as autarquias. Não há interesse nenhum por parte do MPLA, porque o MPLA sabe perfeitamente que, havendo autarquias, perderia, e diga-se a bom da verdade, que havendo tanto eleições autárquicas mesmo amanhã, o MPLA perderia em grande parte dos pontos onde poderia se implementar as autarquias. Entretanto, nós estamos sendo governados por um partido que, em função do tempo em que se encontra no poder, criou vícios, criou ramificações e, por conta disso, todas as políticas que são gizadas por eles têm como fim último, portanto, aquilo que é satisfação dos seus interesses, dos seus próprios interesses. Mas é como eu costumo sempre a dizer, o MPLA, neste momento, vê-se como um grupo de jogadores e o povo a bola. Portanto, vão chutando de um lugar para o outro. Mas não podemos esquecer que haverá um momento em que a bola poderá furar. A bola poderá furar e, nessa altura, o jogo poderá terminar. Portanto, é necessário que pessoas, tal como o Mano Luate Beirão, o Mano Geo de Estreita e os outros cujos nomes não me vêm em mente, continuem, portanto, se batendo com esse trabalho árduo que tem vindo levado, a ver se alguma coisa, portanto, mude, porque se dependermos daquilo que são as políticas do MPLA, infelizmente, o povo continuará sofrendo, tal como vem sofrendo já há bastante tempo, e um pequeno grupo da elite continuará vivendo bem, tal como tem vindo, portanto, a viver. De resto, não me vou alongar. Mais uma vez, saudar os panelistas e continuação de um bom trabalho a viver. Muito obrigado, Sr. Daniel. Fique do outro lado, 923850808, já linha aberta, estamos ouvindo. Pode também acompanhar através das redes sociais, na página Movimento Cívico Mudei. Alô, bom dia. Quem fala e a partir de onde? Bom dia, sim. Falas com o Fernando Zé Raia, a partir do bairro da Canada. Senhor Fernando, seu contributo em relação ao tema? O meu contributo é o seguinte. Eu penso que é falta de vontade dos governantes em realizar as eleições autárquicas, porque uma vez que nosso país está numa situação que, às vezes, há muita dificuldade sobretudo a centralização dos poderes para a eleição autarquia, haverá mais possibilidade da população em resolver alguns problemas básicos. Por exemplo, a falta de energia num determinado bairro, a construção de uma pequena ponte, tudo depende do governo central. Então tem sido muito problema na população e às vezes leva muito tempo para se realizar as pequenas coisas. É tudo?
É tudo, é tudo. Deixa para mandar um abraço para o Mocota, Duarte Beirão. Estou muito fã dele. Valeu, Fernando. Um abraço para ti também. Muito obrigado. Eu vou estar cheio de frente aí, grande Cota. Obrigado. Muito obrigado, nós agradecemos. Fique ali do outro lado, Sr. Fernando, 9385 0808 98 minutos. Está a linha aberta, estimado ouvinte. Cidadania, autarquia, cidadania, autarquia e cidadania e democracia participativa é o tema que está a ser abordado. Alô, bom dia. Alô, sim, bom dia. Quem fala aí? Sim, Quem fala? Desculpe, não percebemos o nome. a questão é tão pertinente. Seu nome, companheiro. Sim? Seu nome, por favor. Felipe Cicato, a partir do bairro de Tabate. Senhor Felipe, tenha bondade. Correto. E a questão é tão pertinente. A autarquia é a democracia, o ser com povo. Naquilo que nós estamos a entender é que as autarquias não vão ser implementadas. Se é que for implementada, então não vai ser implementada conforme se deve, porque aí haverá um astuto que vai fazer com que as autarquias não vão ser implementadas assim plenamente, porque nós sabemos que, para quem está atento, Sua Excelência Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, quando tomou seu foco sobre a governação, ele vinha com boa matéria, nesse caso. Todo o povo abraçou a matéria, mas quando encontrou o seu elenco, o elenco organizou tudo. E até agora o presidente está sem rumo. Então, isso dá a entender que a autarquia pode ser implementada, mas haverá um elenco desorganizador para que a autarquia não seja implementada conforme se deve. Mesmo o próprio orçamento do Estado, eles vão querer se ligar a algumas matérias e vão regredir completamente o sistema da autarquia. Então, quero dizer com isso que nós, aqui em Angola, o povo angolano deve ficar muito atento com o nosso país, porque eu vejo que o nosso país já foi vendido, já está vendido mesmo. Se a gente não lutarmos, não sei onde a gente vai parar. Eu penso que aqui os ativistas, os que estão aí no painel, temos que ter força mesmo e coragem de defender o nosso país. Principalmente o bom da graça aí para o senhor Isaías de Freitas. Eu sou mesmo fã dele. Eu penso que um dia temos que marcar mesmo uma audiência com ele para ele. Eu gosto mesmo de som dele de voz. E todos também que estão aí no painel. Felipe Cicato, muito obrigado pela ação merecida. Nós agradecemos, Sr. Felipe, só para fazer uma correção. Não é Isaías, mas Jair de Freitas. 92385. Alô, bom dia. Quem está? Muito obrigado, companheiro.